Foi. O tema da nossa mensagem é: os gentios não têm obras meritórias. Está em Tito, a homilia para a nossa mensagem, Tito, capítulo 3, versículo 5, eu vou ler mais os 2 versículos. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, se é que é possível fazer isto, porque tu és exaltado acima de tudo e sobre todos, mas esta noite eu quero te engrandecer o nome por causa desta palavra maravilhosa. Me usa, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus reunido diga amém. Amém. Não é muito comum você ouvir o evangelho e tratar da sua posição em Cristo. Normalmente, quando você vai a uma reunião e que as pessoas dizem que é a igreja, você é levado a barganhar com Deus. O filho está nas drogas. Aí alguém aqui diz assim: porque Deus está me dizendo que Ele vai libertar um filho nas drogas, ou uma bebida, ou uma doença, ou uma enfermidade, ou um marido que bebe. As reuniões são para tratar de assuntos pessoais. Você imagina? Uma pessoa come torresmo 10 anos direto, não quer ter problema de saúde. Aí quer vir para uma reunião, para um homem aqui dar uma fita e ele ficar curado. Isso não tem nada de espiritualidade. Problema de saúde tem que ser tratado em outra área. Cristo veio com a sua doutrina tratar da vida espiritual. Se eu quero ser uma pessoa próspera, abençoada por Deus, eu tenho que viver a verdade da sua palavra. Você leu comigo aqui em off: todos os que estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Ora, eu não quero andar debaixo de maldição, você quer? Claro que não. Eu quero andar debaixo da bênção. Eu quero ser um homem abençoado. Eu quero ter uma vida abençoada, uma família abençoada. Eu quero sentir e ver a proteção de Deus. Eu quero estar estabelecido naquilo que Deus diz como verdade na sua palavra. Agora, como viver a verdade de Deus se não há quem ensine? Se a reunião é apenas para interesses financeiros. O que se trata fora de uma igreja em graça são assuntos relacionados a dinheiro. A teologia da prosperidade está aí. E aonde eles vão buscar as suas teses? Em Salomão, vão buscar em Salmos, pega um livro de Mateus, que são livros históricos, mas não trata da vida espiritual das pessoas. Tanto é que as pessoas entram vazias de uma reunião e saem vazia. Com a carteira também vazia e deixando os cofres aqui atrás cheios. Então é necessário eu cuidar da minha vida espiritual, saber se o que eu estou fazendo ou praticando está no centro da vontade de Deus, porque senão eu posso estar seguindo um mito, um fantasma, agradando a homens. Eu não saí da minha casa, e eu não espero que você faça isso para seguir a homens, porque no desejo de agradar a Deus,
Nós vamos nos entregando no primeiro homem de terno e gravata, que tem um microfone na mão, com a Bíblia debaixo do braço, que se diz pastor e manda eu beber um copo d'água depois da oração. Quantos de nós já fizemos isto? Claro, deu um testemunho aqui na televisão, que eu bebi aquela água que tem o elemento. Ué, mas precisa pregar a Bíblia para dizer que a água tem elemento? Meu filho que está na 4ª série sabe que toda água tem elemento, H2O. Isso é simples. Mas se oferece dinheiro e campanha e faz isso e faz aquilo. E as pessoas não se apercebem da sua vida espiritual. E ao invés de estar agradando a Deus, está se agradando a uma denominação. Está se agradando ao pastor. Então, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: não é por obras de justiça praticada por nós. Ou seja, nenhuma obra meritória serve diante de Deus. Fazer por merecer, então não é graça. Graça é favor e merecido. Você não pode falar que você vive na graça de Cristo e está fazendo algo por merecer. Então a sua obra, a sua prática, ela é meritória. E isto são a lei que faz. Por exemplo, o dízimo é uma obra meritória. Está na lei de Moisés. Malaquias é um livro da lei. Então, quando uma pessoa dá dízimo, ela não dá porque ela quer. Ela dá porque está escrito no livro da lei. Porque aqui ninguém dá. Porque aqui não há lei. Mas e quando você está na instituição religiosa? Você dá porque o pastor abre lá, aí a pessoa diz: gente, mas está na Bíblia. Olha, está na Bíblia, mas é para os judeus. Nós somos gentios, não é por obras de justiça que eu pratico. Então Paulo diz: não é por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvará. Salvou ou não salvou? Diga, estamos salvos. Então ele não pode agora desalvar. Ele não é louco. Nós não estamos lidando aqui com um Deus esclerosado, que me salvou na segunda, aí eu tropecei na terça, ele desalva na quarta. Aí eu me ergo na quinta, ele me salva de novo na sexta. E fica nessa briga com Deus. Meu amado, quando Deus te salvou, e Ele fez isso desde antes da fundação do mundo, Ele sabia perfeitamente o caminho que você ia passar, onde você ia tropeçar. Ele conhece você por dentro e por fora. Nada do que você faça pega Deus de surpresa. Nada pega você. As suas atitudes, além de te pegar de surpresa, gera disciplina para a tua vida. Sabia? Sim, mas que pega Deus de surpresa. Que as pessoas acham o seguinte: não, tá vendo? Eu fiz isso, mas será que Deus vai ver? Meu amado, Deus sabe de tudo. Para mim é surpresa, alguns irmãos estão me assistindo hoje, para mim é surpresa você estar aqui. Mas quando Deus disse, haja luz, Ele viu você aqui esta noite. É por isso que Ele é Deus. Mas segundo a sua misericórdia, e as palavras vão contradizendo o que se prega aí fora, Ele nos salvou mediante o lavar das águas batismais. Ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavou ou não lavou? Regenerou ou não regenerou? Renovou ou não renovou? E para que dar banho de água em você então? Meu amado, eu não sei como é que... Meu amado, eu não sei como é que eu comi desse reggae, meu amado. 8 graus me deram um banho. E o Espírito Santo: Geraldo, mas eu já te lavei. Eu já te regenerei.
Eu já te renovei. E todo mundo em pé lá no rio, lá na montanha de Deus. Canta todo mundo agora, vamos louvar o Senhor, vamos embora. Renova-me, Senhor. Ué, renova-me? Se eu já estou renovado? Então, mentira, essa palavra é uma mentira? Eu já estou renovado, não tem que me renovar. Eu já fui renovado pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora, tudo isso não foi pelas minhas obras, foi pela sua misericórdia. E no versículo 6 ele diz algo maravilhoso, que ele derramará num culto de busca do Espírito Santo. Você está vendo? Se eu tenho que buscar o Espírito Santo, então já tem a minha participação, tem minha obra, sou eu que busco, mas não sou eu, é Ele, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E no versículo 7 que nós lemos, a fim de que justificados por graça. Justificado quer dizer o quê? Inocentados, sem culpa, livre, ficha limpa. Mas não é pela lei, não é pelas obras da lei, pelo pagar o preço, não é por sacrifício, é por graça, é pelo favor imerecido de Cristo. Justificados. Eu não fiz nada para me tornar pecador. Adão me tornou pecador, a mim não, quem viveu antes da cruz. Eu não fiz nada para ser salvo. Cristo me salvou, me justificou pela sua graça. E qual é a tese, a teologia que se prega? Que eu tenho que pagar o preço. Que quanto mais sacrifício, melhor. Mas mais sacrifício e pagar o preço é melhor para quem? Para quem está aqui atrás. Porque tem que pagar o preço e fazer sacrifício com din-din. Ninguém manda você pagar o preço. Ó, você tem que pagar o preço. Fica lá na tua casa comendo cuscuz com goiaba. Ninguém manda. É pagar o preço aqui, trazendo o envelope aqui, fazendo a campanha aqui, deixando o teu dízimo, deixando... É essas manobras que se pregam quando essas verdades não são pregadas. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos o pó da terra, o gafanhoto. Eu não valho nada. Uma vez que eu entendo que eu sou justificado por graça, a palavra que alimenta o meu espírito diz que eu me tornei o seu herdeiro. É assim que eu vivo, meu amado. Você sabe que esta graça é tão poderosa no meu espírito, que ainda que eu não tenho nada, a consciência em mim diz que eu possuo tudo. Nada tendo e possuindo tudo. Eu sou herdeiro de Cristo, meu irmão. Você tem consciência disso? Para onde eu olho, o céu e a terra, o mar, pertence a Deus, e eu sou herdeiro dele. Esta consciência a religião não colocou em mim. A religião colocou medo, colocou pânico, colocou pavor. A graça revelou, abriu os meus olhos. Eu não vejo mais o mundo com os olhos da religião. Eu vejo com os olhos de Cristo. Eu sou o dono de tudo que está aí. Tudo o que for de Deus, eu sou o dono com Ele. Eu sou herdeiro dele. E o que isto gera em mim? Me gera uma segurança. Olha, o filho do Eike Batista vive como? Que vocês acham que vive? Sendo herdeiro de um homem daquele? Vive preocupado com o amanhã? Não, se eu morrer aqui, vamos fazer aqui vaquinha para enterrar o filho do Eike Batista. Vamos aqui, cada um dá R$10 para comprar um caixão de caixa de uva. Ele está preocupado com isso, meu amado.
Você está preocupado em amanhã tomar café com alguma coisa? É herdeiro, meu amado. Você acha que o meu filho está preocupado se ele vai levar merenda para amanhã? Eu me arrebento de trabalhar todo, mas a escola dele é paga, a merenda está paga. Assim é o meu pai que me fez herdeiro dele. Tudo já está preparado para que eu governe e viva em perfeita vitória. Tudo! Quando você tem os olhos da graça. Aí um dia o Cristo histórico, nos dias de sua carne, viu umas pessoas lá muito preocupadas com o amanhã, como seria. E ele perguntou, vem cá, se o teu filho te pedir pão, você dá pedra? E se ele te pedir peixe, você dá uma serpente? Se vocês que são maus não dão coisas ruins aos vossos filhos, quem dirá Deus que é vosso Pai? É que nós não conseguimos ver Deus como Pai. A religião não consegue deixar você ver que você está justificado pela graça dele. Você vê Deus como um ser espiritual que está lá esperando você trabalhar o mês todo, dar o seu dinheiro para ele, porque senão ele solta a mão em você. É esta ótica que nós temos de Deus. De que Deus precisa do meu dinheiro e que eu tenho que ter uma calculadora aqui para dar até os centavos certinho. A concepção que nós temos de Deus é que se nós brigarmos com um irmão ou alguma coisa, ou fizer qualquer coisa errada, ele manda a gente para o inferno. Essa é a concepção que se tem de Deus. Crentes, porque o não crente não tem nada disso. Eu já disse aqui inúmeras vezes na minha mensagem. Eu estava lá fora. A mulher passou de batom. Eu disse, e aí, Ney? E aí, princesa? Fui lá para a igreja. Me tornei crente. Botei uma Bíblia, uma calça e uma gravata. Quando ela passou, eu disse, pombagira, sai de ré, Satanás. Ô, gente, mas a mesma mulher que eu chamei de Ney, de princesa. Eu só fui ali na igreja e a religião entrou em mim. Eu já vi o meu próximo como Satanás, como demônio. Mas os olhos da graça não. Os olhos da graça, você não vê a prostituta como um demônio. Você vê uma mulher com a sua carne ativada e que amanhã, assim como eu estava, ela pode estar aqui também. Os olhos da graça vê alguém no homossexualismo, mas vê com amor, porque ele está numa obra da carne. Ele está lá com a carne ativada, mas pode ser um filho de Deus que pode estar aqui. Quando você entende que Paulo diz, a fim de que justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mas nós vamos vivendo nessa incerteza, eu tenho Deus hoje, eu não tenho amanhã, amanhã Deus está bom, amanhã está mal. Porque a religião, meu amado, a religião é cruel. A religião massacra, separa casamento, vê demônio em tudo. A religião acaba com a felicidade, o desejo de agradar a Deus, e vai o desagradando, porque eles acreditam que tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Isso é a religião. A tentativa de se fazer alguma coisa para agradar a Deus. Quando na verdade, você tem que apenas aceitar o que Deus fez por você naquela cruz. Pronto, a vontade está perfeita. Se você ler o Evangelho e vai descobrindo, meu amado, você é herdeiro de Deus. Como que vive um herdeiro preocupado com o quê? É seu direito reinar em vida, mas isso não pode ter obras meritórias, não é por você, é por Cristo. Não é pelos teus esforços, foi pelo dele. Não é pelo teu sacrifício, foi o dele. Não é pela tua obra, foi a obra dele. É preciso entender isto, que a obra está completa. Cristo mostrou-se satisfatório naquela cruz. Naquela cruz estava o de melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas o homem tem que fazer.
eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Na verdade, a religião vai usando isto para nos sugar. Para manter esta máquina religiosa funcionando, é preciso mostrar que você tem que fazer um sacrifício. É preciso mostrar que se você não estiver entre quatro paredes, você não é de Deus. E isso está acontecendo com você, não está? Daqui a pouco eles começam a dizer que você está desviado, que você já não está mais na igreja, que você já não é mais de Deus. Quando eles vêm por um caminho ver você, eles já passam de outro lado, porque agora você já não usa mais um coque obrigatório, nada contra coque, mas o coque obrigatório, porque agora você já não usa mais a saia 4 dedos abaixo do joelho, porque agora você já não come mais pão nem suco, porque são obras meritórias. E a lei é que tem essas coisas, tentando se justificar. A tradição religiosa faz com que você se justifique através das suas obras, através da sua forma de vestir. Uma mulher é de Deus, assim, na concepção da tradição religiosa. Como é que uma mulher é de Deus? Quando ela não usa brinco, quando ela não usa batom, e quando ela usa uma saia medida 4 dedos abaixo do joelho. Quando ela dá a paz do Senhor, quando ela não vai a uma festa, quando ela não vai à praia, quando ela não pinta a unha, quando ela. Isso é a mulher, o perfil da mulher de Deus. E qual é o perfil da mulher em graça? Quando ela não acusa, quando ela ama, quando ela perdoa, quando o seu verdadeiro valor não é o exterior, mas quando é um espírito reto e renovado diante do Pai. Esta é uma mulher segundo a visão da graça. Porque não adianta não pintar a unha, não cortar o cabelo e falar mal da irmã. Não adianta não pintar a unha, não cortar o cabelo, não ir na praia e fazer fofoca para derrubar a irmã do círculo de oração, ou para derrubar o irmão que canta, que louva. Eu já cansei de ver essas coisas. Não adianta fazer tudo isso e mentir. Não adianta falar nos balabachúria da vida e tramar para derrubar o outro. O que adianta? A minha pinta a unha, usa o batom da Cachemire Bouquet, usa o perfume da Mistral, mas é uma pessoa que se você errar com ela, ela fica para morrer, mas te perdoa e anda contigo, se possível, 4 milhas, porque é um perfil da mulher da graça de Deus. E assim os homens, porque nós entendemos esta palavra, nós fomos justificados por sua graça, para que nós tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E Paulo diz uma coisa linda no versículo de número 8, olha lá. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, vocês façam uma afirmação confiantemente, para que os que têm crido em Deus, seja solícito na prática de boas obras, não são obras da lei, são boas obras. Você sabe que há uma história, eu já falei dela aqui no livro da lei, em que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era publicano. O fariseu fazia uma oração de si para si mesmo. E ele batia no peito e dizia: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, e nem como este injusto pecador. Eu dou dízimo de tudo o que possuo e jejuo 2 vezes por semana. O publicano, diz o relato, que não conseguia nem olhar para o céu e batia no peito dizendo: Senhor, sê propício a mim, sê favorável a mim, atende-me a mim. Diz que esse homem desceu justificado e não o outro. Então, quando eu tenho obras meritórias, eu quero viver assim, mostrando para as pessoas: eu jejuo, eu sou dizimista fiel, são obras meritórias. Ninguém precisa saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não porque eu vou ao monte, porque eu estudei teologia, é porque eu sou homem de Deus, é porque eu sou. Então, essas obras meritórias são condenadas diante de Deus. E é o que se ensina por aí. Olha, eu vi um irmão entre nós, que ele hoje não quer saber nem de ouvir falar nada de Deus, de tanto que ele sofreu no sistema religioso. O pastor dizia para ele: você tem que falar em línguas.
Eu disse, meu Deus, mas a única língua que eu sei falar é a minha, brasileira. Não, mas se você não falar, como que as pessoas vão ver que você tem unção se você não falar uns 3 balabachúria, uns 2 cremicaque e pelo menos um sambambaia? E as pessoas, meu amado, desistem, porque elas ficam e não sai nada. Quantos de nós falam, meu Deus, será que só eu que não falo isso? Meu Deus, porque são obras que querem mostrar para os outros santidade, querem mostrar para os outros que eu sou melhor do que você. Amados, eu tenho batido nesta tecla, não há ninguém melhor diante de Deus, somos todos iguais perante o Pai. O Pai não vê capacidade porque nós não temos. O Pai não vê qualidade porque não temos. O que há em nós é o dom do Espírito Santo que Ele derramou sobre todos. Há uma igualdade, somos iguais. Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem filhos especiais. Eu amo mais aquele ou menos aquele. Eu amo mais o Geraldo. Deus nos ama por igual. Pagou o mesmo preço por todos nós. Comprou você com o mesmo sangue que me comprou, que comprou aquele irmão, que comprou aquele, que comprou o maior pregador do mundo, comprou com o mesmo sangue que comprou você. O que nos faz especiais diante de Deus? É que nós somos irmãos em Cristo e respeitamos isso. Então, se foge disso aqui, é a obra meritória. Quem é aquele ali? E eu já tive em lugar assim, de você chegar, mas quando o cara chega, meu irmão, ele chega igual o pavão. Ele já olha por cima, as pessoas já levantam, já ficam de pé. Quem é? Quem é esse cara? Pastor presidente. Quem? Pastor presidente e pastor da convenção. Meu Deus. Obras meritórias. Ele fez teologia. Ele é o grande pregador. Ele. Toda obra meritória é legalismo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, Paulo diz isso, olha aí. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. Toda justiça própria, toda obra meritória, todo eu fiz, eu faço, eu tenho, eu sou, procede de lei, é legalismo. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então a justiça que nós temos e praticamos, é a justiça de Deus naquela cruz, e nós estamos baseados na fé, porque eu não estava lá para ver, mas eu creio. Eu não presenciei aquele fato, mas eu creio que ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou pela nossa justificação. A minha justiça está baseada na fé, sem ter que fazer nada em troca. Agora, se eu tenho que fazer alguma coisa, Cristo morreu por mim, mas eu tenho que fazer a minha parte, diz os pregadores aí fora. Você faz a tua parte e você faz a dele. Meu amado, não há nada que Cristo não tenha feito que você tenha que fazer. Ele fez tudo, ele não deixou nada para o homem. Se o homem faz, é lei, é obras meritórias, é justiça própria. Se você não se batizar nas águas, mas ele já me batizou na cruz, ele já me lavou, ele já me regenerou, ele já me transformou. E salvação não depende do pastor. Não, a salvação já foi me dada desde os tempos eternos. E justificação, estamos justificados pela graça. Não sobrou nada para o pastor, sobrou pregar o evangelho e deixar de enganar o povo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão é que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Romanos capítulo 2, versículo 12. Eu já estou correndo porque a hora passou, eu nem vi. Romanos 2, versículo 12. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, se eu vivo de obras meritórias,
eu estou vivendo segundo a lei. Então, segundo a lei, eu seria julgado. Agora, eu não peco com lei, eu não pratico obras da minha carne com lei. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, cometeram obras da carne, todos os que pecaram sem lei, sem a lei perecerão. Que você comete uma obra da carne, vai perecer. Não adianta, que aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. É por isso que algumas pessoas não entendem o que é evangelho da graça. E o sistema religioso diz para mim: então agora eu estou em graça, já estou salvo, já estou lavado, já estou regenerado, né, meu irmão? Eu vou para o baile da tchutchuca, eu vou chamar o meu tigrão. Vai para o baile da tchutchuca, meu irmão. Não tem problema. Aquilo que você semear, você pode ter certeza, você vai colher. É para o baile da tchutchuca que você quer ir? Tinha um que dizia para mim: eu não gosto de me reunir, que domingo à noite, vocês se reúnem domingo à noite. Domingo à noite é dia de ver as dançarinas do Faustão. Vai. Um dia a mulher pegou, brigou, se separou, um casamento lindo, filho para um lado, filho para o outro, venderam a casa, venderam tudo, acabou. E ele ficou com o quê? Que a mulher do Faustão não sabe nem que ele existe. Você entende? Você pode ir. As pessoas não entendem a graça de Deus, é nesse ponto. Eu não tenho que praticar obras, eu não tenho que fazer sacrifício, eu não tenho que pagar o preço, mas eu também não tenho que dar lugar à minha carne. Porque Paulo diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E quem é que praticava a lei, as obras meritórias? Ninguém. Quando alguém praticava um ponto, tropeçava no outro. Os gentios não têm lei, não têm obra meritória, não vivem tropeçando, vivem justificados por fé. Ensinar isto à igreja é tirar o peso e a obrigatoriedade de viver uma vida sacrificial. E fazer você entender que sem esta vida sacrificial, você não deve viver entregue às paixões da sua carne, para que tu vivas reinando em vida e colhas o melhor de Deus que Ele tem para nossas vidas. Que é isso que nós queremos. Só que eles embolam tudo. Não, você só vai ser um abençoado se você ir lá no Monte do Mendanha, se você ficar com fome. Meu amado, eu já disse isso aqui 300 vezes, vou falar 301. Jejum meia-noite. Eu não sei se você passou por isso. Meia-noite. Deus bradando aí, ó. 11 horas, torresmo com angu e couve. Fazer jejum de meia-noite às 6 da manhã. 11h25. 3 ovos fritos com pão e manteiga. 11h40. Uma jarra de tangue com pipoca. 10 para meia-noite. Tem nada para comer, não? Não. Faz um miojo. E come 3 miojos, meia-noite entrega o jejum, dorme até 5 para as 6. 5 para as 6 diz: Senhor, eu entrego aqui o meu jejum nas tuas mãos, estou no propósito que tu abras uma porta de emprego para mim. Meu amado! Quantas vezes eu fiz isso? E por ser uma obra meritória, tá? Quando eu entregava isso, que chamam de jejum, eu colocava logo Deus na parede, porque eles ensinam a colocar Deus na parede, né? Ensina-se a fazer prova de Deus, né? Ensina, você já fez prova de Deus, né? Senhor, fiz aqui o meu jejum como tu mandaste. Se pudesse ouvir a voz de Deus, ele dizer: eu não mandei nada, procura o teu pastor. Quem mandou foi ele. Senhor, eu fiz o meu jejum como o Senhor mandou. Agora tu sabe, né, Deus? Tu mandou fazer prova de mim. Eu mandei, foi o povo judeu acerca do dízimo da colheita. Amados,
Chega de manipulação. Nós queremos viver o Evangelho. O Evangelho é que tem as boas notícias. O Evangelho é que me justifica. Paulo é claro, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, e ninguém poderia praticar a lei, só ele veio no cumprimento da lei e cumpriu. Depois ele diz no versículo de número 14, olha lá, quando, pois, os gentios que não têm lei, a pergunta que eu faço, porque tem uns irmãos aí que guardam o sábado, e dizem para mim, mas nós temos que guardar a lei. Meus amados, no dia dessa aula vocês foram ver o quê? Vocês foram ver Xuxa? Vocês foram ver Angélica? Vocês ver o quê? Foi de táxi? Vocês foram de Uber? O que é? Meu amado, quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não têm lei, os gentios somos nós. Então os gentios não têm dízimo, os gentios não têm Páscoa judaica, os gentios não têm festa de primícia, os gentios não têm cantata de Natal, os gentios não têm batismo nas águas, os gentios não têm nada. E ele me disse, o Senhor tirou tudo. Eu não, meu amado, Cristo removeu na cruz. Quem tirou tudo foi Cristo. Isto era ordenanças e mandamentos que me era prejudicial. Ele na cruz do Calvário removeu e encravou na cruz. Me deixou livre pela sua graça, herdeiro e justificado por Ele. Não foi eu, foi Ele. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. E é triste, né? Porque eu já vi uma figura de um cavalo, que o cara soltou do cavalo assim, pegou a rédea do cavalo e na frente do cavalo enrolou no nada, soltou assim o cavalo, enrolado no nada. E é assim que fizeram quando nos algemaram. A lei de Moisés, a religião, o sistema religioso, são algemas que não deveriam estar nem nos pulsos e colocaram na mente dos crentes. Não, que se eu não der o dízimo, eu não vou para o céu, eu estou roubando a Deus. Não, que se eu não der o dízimo, a janela do céu não abre. Algemas. Não, de lá. Olha outra algema. Eu não posso sair daquela igreja, não, porque foi lá que eu fui batizado. Mas você foi batizado lá. E a chave que abre esta algema diz que você foi batizado em Cristo. Não, eu não posso sair daquela igreja, porque eu fui liberto lá. Mas a chave que liberta a tua algema está dizendo nos meus lábios que você foi liberto em Cristo. Não há honra para lugares. Ninguém foi liberto lá, ou ali, ou acolá. Vocês foram libertos no sacrifício de Cristo naquela cruz. Aquele sacrifício lá libertou vocês, deixou vocês justificados. Vocês estão salvos, lavados, regenerados, transformados. Vocês são uma nova criatura. Não é por causa de uma placa, não é por causa de um professor de teologia, não é por causa de um pastor, não é por causa da unção de ninguém. Vocês estão nessa posição por causa de sacrifício de Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Que se quebre toda algema na tua mente agora. E nós vamos ficando presos a homens. Não tendo lei, nós servimos de lei para nós mesmos. Não tendo lei, não tendo nada contra mim, não tendo obrigatoriedade, não tendo nada que me pressione, isto vai servindo de lei a mim mesmo. Eu estou preso a nada, exemplo do cavalo. O cowboy soltou, pegou o cavalo, amarrou em nada. O cavalo ficou ali.
O cavalo do bandido molhado na chuva, secando no sol no outro dia. O cristão pagando um preço que já foi pago, comprando uma bênção que já lhe foi dada, com medo de perder uma salvação que está na palma da mão do Pai. Andar lá de cima na unção do Espírito Santo e diz: nada pode separar vocês do amor de Deus, nem a morte, nem a altura, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem nenhuma outra criatura. Nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós aqui respondemos dizendo: Abba, Pai. Nada. E eles vão, por natureza, vivendo de conformidade com a lei, porque é a lei que diz: você tem que pagar o preço. É a lei que diz que você tem que se santificar, que você não pode com proibições. E Paulo diz então no versículo de número 15, segura só mais um pouquinho. Estes, os gentios que querem viver de conformidade com a lei. Segura da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A lei na mente da pessoa fica assim: não dei o dízimo, o pneu do meu carro furou, acusando. Trocou de carro, defende. Ah lá, dei dízimo, Deus me abençoou. A norma da lei é gravada no seu coração. Tudo o que ela faz é mediante aquele sacrifício que ela fez. Se conseguiu, eu fiz um voto, fiz a campanha, busquei Deus no monte. Se não conseguiu, quebrei a campanha, não fui no monte, nem fiz o voto. Então na mente dela a lei fica testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou se defendendo. 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com a lei de Moisés. Julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O meu evangelho aqui, quem é que está pregando? Paulo. Então, eu tenho que viver de conformidade com a lei que me acusa, ou eu tenho que viver de conformidade com o evangelho de Paulo? Com o evangelho de Paulo. E eles me atacam quando eu prego isso, por quê? Porque aqui, nesse evangelho, não tem manobra. Não tem campanha. Aqui não tem vassoura ungida. Nesse evangelho aqui não tem copo d'água depois de oração. Não tem fogueira santa. Não tem fogueira bamba. Não tem voto, não tem desafio, não tem. Aqui não tem. E quando eu vou para a internet e prego isso, sabe o que eles dizem? Beuzebu, coisa ruim, 7 flechas, campeta. É mistura de capeta, raivoso. Saiu, foi mistério. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E eu perguntei a um profeta dele, ventre preguiçoso, eu disse: você vive de acordo com o evangelho pregado por Paulo? Você vive de acordo com esse evangelho? Ou você vive de acordo com obras meritórias? Digita para mim, Miguel, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, por favor. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim como me escolheu no dia em que eu entrei na igreja. Não vou aceitar não. Deus escolheu você no dia que você entrou nessa igreja. Você passou para crente no dia que você entrou aqui, porque antes tu era do capeta. Você estava cheia de Exu, de pombagira. É essa voz que prega aí fora. Você vinha andando lá na rua,
vazio, sem Deus no coração, no baile do alalaô, alalaô. E de repente você ouviu um homem pregando muito, naquele dia feliz, naquele santo lugar, você teve um encontro com Deus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quando ele disse, haja luz, ele tinha escolhido você. Quando ele disse, porção seca, separe da molhada, ele tinha escolhido você. Você sempre foi dele, vai viver para ele e vai morrer com ele. Tu és um escolhido de Deus. Isso está em conformidade com o Evangelho de Paulo? É assim que nós vivemos. No dia em que Deus julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Para andar em conformidade com o Evangelho do Paulo, tem que entender que você é um escolhido desde antes da fundação do mundo. E isto quebra aquela missionária que me disse, tá vendo aquele cara ali? Aqui ó, eu que ganhei ele para Jesus. A mim não, que eu não como mais desse reggae. Quem me ganhou foi ele. Quem me libertou foi ele. Quem me batizou foi ele. Quem me separou foi ele. Quem me separou, quem me ungiu foi ele. A honra é dele, a glória é dele. Não tem homem nesse pacto. É dele a glória, é dele o louvor, é dele o império, é dele o domínio. Seja a honra para ele sempre. Eu dizia, glória a Deus. A missionária batata. Porque quando ela falava, meu irmão, ó, batata. Para sermos o pó da terra. Ah, meu irmão, você já orou muito assim. Não orou. Senhor, eu não valho nada, Senhor. Senhor, eu sou o pó da terra. Senhor, eu sou o verme de Jacó. Já orou assim? Já orou? Ah, meu Pai, ai meu Deus, ele disse para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, versículo 5, e em amor nos predestinou. Aí está a palavra. O quê? Predestinação é coisa do diabo, é coisa do Exu, então eu posso matar, roubar. Opa, mas não está escrito isto? Está escrito que ele me predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, o conselho da sua vontade. Ele se reuniu com ele mesmo e perguntou a ele mesmo, essa é a tua vontade, escolher este homem? A vontade dele disse, é minha vontade que ela seja minha, ele seja meu, a família esteja protegida, guardada, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tenda, ainda que caia 1000 ao lado, 10.000 à direita, eu dou ordem a anjos para guardar. Este é o conselho do meu beneplácito, só eu sou Deus sobre essas vidas. É o que ele fez. Aí vem um homem aqui e diz assim, eu que passei para crente, Deus me escolheu porque eu decidi agora fazer a obra dele. Isto é obra meritória, isto é orgulho, isto é soberba, isto é jactância. Quando você entende a graça, você diz, ele se reuniu com o beneplácito da sua vontade, e ele me predestinou. Isso aqui está de conformidade com o Evangelho de Paulo? Você já entrou no lugar onde eles pregam isso? Deus me livre. Porque primeiro que essa palavra, você volta, sabe aquela missionária que fica te chamando todo dia lá no zap? Porque tem umas que, elas são insistentes, meu irmão. Mas elas mandam zap, elas mandam coração assim. Lá em casa agora elas paravam de mandar. Manda aqueles coração, você sabe aqueles coração? Elas mandam, olha esse negócio desse evangelho aí, volta para a casa do Senhor. Aí você manda para ela, não, mas a casa do Senhor não somos nós. Não, amado, nós somos a casa de Deus, vou voltar para onde?
Então, viver essas verdades que eu estou te passando há 40 minutos, meu amado, desarma esse sistema. E eles estão começando a sentir falta, porque o cofre está esvaziando, tá? Eles contavam com o seu dinheiro todo final de mês. Nós estamos aqui há 50 minutos, ninguém tocou no seu bolso e nem vai tocar. Porque se alguém te parar ali fora, eu taco o microfone. Isso não é uma reunião para tomar dinheiro de ninguém, meu irmão. Isso é uma reunião para esclarecer a verdade do Evangelho. Nós estamos aqui atrás do teu bolso, atrás do teu dinheiro. Nós estamos aqui atrás da tua saúde espiritual. Nós estamos te apresentando a verdade do Evangelho aberta aí, ó, está aberto. Não há nada oculto, não há manipulação, é a palavra aberta de Deus na nossa mão. Paulo disse que os gentios não vivem por obras, não é por obras meritórias. Ele nos predestinou, a honra é dele, para ele, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Eu quero terminar com 2 versículos. Um é o Salmo 139, muito lido e conhecido por nós, mas eu quero, digita para mim aí, por favor, Miguel. Falta 3 minutos para terminar. Salmos de número 139, versículo de número 12. Olha aí. Podemos? Olha aí, olha aí. Olha esse homem aqui o que disse. Olha o que esse homem disse. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha que lindo isso aqui. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras, não é a minha, é a dele. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos, meu amado, absorva isto. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Que segurança. Sabe o que isso quer dizer? Que se hoje for um dia de eu partir, uma formiga me rebenta todo. Mas se não for, um exército inteiro não te faz parar. Os teus dias estão escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Esse é o Deus que a graça apresenta. Aí fora tem um Deus esquizofrênico que não sabe quem você era, e que no final do culto o pastor disse: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. E Deus grita lá em cima: qual é o nome dele? Godofredo Sanches. Sanches com S ou com Z? É com Z ou é com S? Entre nós, não. Entre nós, todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Isto é profundo, isto é graça de Deus. Ele está no controle das nossas vidas, desde o processo fetal. O corpo ainda estava informe. Ele viu você sem forma. O pai e a mãe procurando saber
se era menino ou menina, o médico não mostrou ainda. Deus lá em cima disse: será Geraldo, pregador do meu evangelho, será Antônio, será Pedro, será Fátima, será tantos outros que ouvirem esta palavra. Deus não perde o controle da tua vida. Recebe aí. Aí lá na frente Davi disse assim, ó: a palavra ainda não saiu da minha boca, e eis que tu a conhece todas. Até a tua oração chega atrasado para ele. Sabia? Davi disse: a palavra não me saiu da boca, eis que tu já a conhece toda. Até a minha oração, quando chega diante dele, já chega atrasada. Quando eu abro a boca, ele diz: já sei. Eu sei de tudo, estou no controle de tudo, só descansa. Só crê, só vai dando glória, faz igual Abraão, vai dando glória, vai se fortalecendo dando glória. Eu recebo, eu creio, a minha família é bendita, amanhã é o melhor dia, eu tomo posse de uma noite de sono, eu já estou curado, minha mulher está liberta, meu marido está liberto, essa doença é para a glória de Deus, eu sei que Deus tem uma porta maior. Vai dando glória, a palavra já saiu da boca, ele já conhece toda. Não. Isso aqui é lindo demais. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Meu Deus, eu queria ter mais tempo para parar aqui. Como que pode ser isso? Não tinha nem forma, Deus viu. O pastor achar aqui agora porque você gritou poxa. E gritou poxa, vai para o inferno. O quarto? Não, é o quarto. Querido, ele me viu a substância ainda informe. Essa semana eu estava com uma senhora, ela disse: quem diria, hein, Geraldo? Mas você era o Bob Esponja do bar, mas você bebia todas. Falei: pois é. Mas eu sempre fui um escolhido. Paulo perseguiu a igreja, consentiu na morte, e ele disse lá aos Gálatas: quando aprove a Deus que me separou desde o ventre da minha mãe. Tudo Deus tinha visto e só deixando, porque há um time da história que Deus disse: é hoje. As amarras acabam hoje, as algemas se partem hoje, o problema se inicia hoje, o milagre chega hoje, a cura chega hoje. Há um time da história que ele disse: eu já escrevi, está determinado. Não há quem possa me fazer voltar atrás. Agindo eu, ninguém pode impedir. Mas nós temos que reconhecer que não é pelos meus esforços. Davi disse: as tuas obras, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Eu quero terminar com Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Coloca para mim, Miguel, por favor, você é lindo, hein? Porque pela graça sois salvos, mediante o sacrifício, mediante a obra, mediante pagar o preço. Então, pela graça vocês são salvos, e isto é mediante a fé. Alô! E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se não vem de mim, não é pelas minhas obras, não são obras meritórias, é graça dele. E Paulo pregou em Roma que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, não volta mais. Uma vez dom de Deus, uma vez salvo para sempre. Mas aquele homem ali está salvo, foi lá, tomou uma garrafa de marafo. Problema de Deus, Deus viu, escritos e determinado. Agora, quando ele tiver com cirrose, não pode botar culpa em Deus. Porque a pessoa disse: que mal que eu fiz a Deus. A Deus ninguém faz mal, meu amado. Você fez mal ao teu fígado, ao teu rim. Porque pela graça sois salvos, mediante... Meu amado, quem recebe a salvação pela graça, diga Abba, Pai. Glória a Deus, glória a Deus.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Um troço, gente. Eu acho isso lindo, gente. Vocês não acham não, coisa? Meu Deus, ninguém pode dizer eu estou salvo porque eu jejuei, porque eu dei dízimo, porque eu canto muito, porque eu prego muito. São obras meritórias. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. A obra foi dele, a glória é dele. Foi ele que quis te escolher, foi ele que te chamou, ele achou graça em você, ele te ama com amor incondicional, ele pagou o preço por você, ele quis você, ele te comprou para ele. Tu és propriedade exclusiva de Deus. E eu vou deixar você dormir com o versículo 10, olha aí, ó. Hoje tem jogo, meu amado. Nem vejo, é que eu tenho que falar alguma coisa. Pois somos feitura do capeta. Nós somos feitura de quem? Dele. Sempre fomos dele. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Se for eu fazer, são obras meritórias, mas nós não temos obras meritórias, nós andamos em obras preparadas de antemão por Ele. E é por isso que nós nos reunimos aqui, para dizer: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que morreu e bendito aquele que ressuscitou. Porque ele deixou o trono vazio, mas encheu as nossas vidas dessa maravilhosa graça. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor.